E aí eu descobri que a gente tem uma coisa chamada hiperfoco, né? Tudo que eu tô falando aqui não tem embasamento científico nenhum, sou eu de pesquisa. Mas é a melhor Você coisa. usou um termo fabuloso. Sempre usa. Quando eu descobri que o meu hiperfoco ia para coisas específicas, por exemplo, eu tenho fases. Eu tenho, sei lá, adolescente, eu tive a minha fase que eu gostava de mágica. Eu virava o estudioso da mágica e eu pesquisava tudo. Hoje em dia resquício. Mas, por exemplo, eu gosto de jogo de tabuleiro. Eu viro, cara, parece que eu consigo apresentar um doutorado sobre jogo de tabuleiro, porque o meu foco vai todo para aquilo e eu apago de um tudo. E isso vem em fases. Tem coisas que ficam, por exemplo, jogo de tabuleiro ficou, mas sei lá, eu tive minha fase de vamos supor, impressora 3D. Eu viro o hacker de impressora 3D e passa. Eu fui jogar um jogo na casa do Vitor uma vez, e aí a gente, beleza, vamos jogar um jogo, isso aqui é legal. Sempre quis jogar, ele sabia que ele era fera do jogo, ele e a Tati. Aí ele bota uma música. Uma música, um ritual, uma música imersiva, tendo a ver com o jogo. Vocês são escavadores. Aí você fica, caraca, maluco. Aí ele começa a explicar as regras. Aí eu tava com as cartinhas aqui, aí sei lá, tô conversando, dou uma dobrada à tarde. Dobra a carta não. Aí eu, desculpa. Aí depois de um tempo também deu dobra a carta não. Aí, caraca, engraçado que cada um vai pro lugar, nunca mais vai me chamar pra jogar aqui. E é engraçado que eu tenho zero essa pira das coisas assim, porque eu sempre fui o maluco de apertar, amassar tudo, então tudo meu é assim, meio assim. De mexer, né? Mas essa questão do hiperfoco que você estava falando é muito interessante. Vai falar da profissão. Porque não é raro nas pessoas com TDAH ter essa capacidade de um hiperfoco que elas estão motivadas para isso. Isso é descrito, né? Um interesse muito grande, o cérebro tem uma capacidade um pouco diferente de realmente ter esse hiperfoco quando há muito interesse. Sim. Mas quando há desinteresse, aí eu tenho a sensação de que eu virei saiyajin em alguns assuntos que eu falo, cara, isso aqui eu fico ansioso por esse assunto, então eu quero entender mais, eu quero buscar, e eu fico querendo elaborar as coisas dentro da minha cabeça sobre aquele assunto, parece que eu trabalho com aquilo, sabe? E aí a questão do trabalho é um hiperfoco meu, e ele nunca saiu. Muito. Eu gosto muito, eu gosto de pesquisar, de ler sobre questão de fala, nunca esqueci coisa, eu sempre presto uma atenção além quando o lance é o meu trabalho, sabe? Então, graças a Deus, o hiperfoco aglobou o meu trabalho, então... Poxa, é muito legal, né? E é interessante que a coisa da memória, né? Quando, decorar textos, né? E a memória, ela não está prejudicada. A memória, que eu digo assim, a memória do passado, a memória para texto. É a memória de trabalho, que é um outro tipo de memória. Sabe qual é a memória de trabalho? Não sei se você já teve ou vocês conhecem alguém assim, né? É a pessoa que vai sair de casa e tem que levar a chave do carro, né? Aí ela sai de casa, desceu, aí, tô sem a chave do carro, por exemplo. Hoje. Aí, juro por Deus, foi hoje isso. Só que aí a pessoa vai subir e ela vai subir e esquece do que ia pegar. É a memória de trabalho. Sim. Então, assim, é uma coisa que no dia a dia, a pessoa que tem o TDAH, ela tem que fazer alguma coisa, ela vai na cozinha, vê a louça, vou lavar essa louça. Aí ela tinha que resolver uma outra coisa, aí perde o tempo, porque não tem organização temporal de tempo, aí lava a louça, só que isso vem uma coisa importante aí, o seu caminho para a arte, né, e desse hiperfoco, isso foi muito legal, mas muitas vezes o que acontece é a pessoa se embaralha ali com essa coisa da gestão do tempo, de se desconectar de algumas coisas e começa a perder, coisa que a sua família foi muito importante, a autoestima. E que não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver, né, com criatividade, tem várias outras coisas, mas ali naquela memória de trabalho, aquela coisa, ela perde a autoestima e aí de repente fica ansiosa, pode cair numa depressão, passar uma época mais cabisbaixo. Então é muito importante a família reconhecer isso. Né? Agregar, ter esse entendimento e agregar. A família reconheceu e eles não é que relevava algumas coisas, mas eles entendiam o porquê que aquilo estava acontecendo comigo, sabe? Eu perdia muita chave de casa, então tinha um esporro da atenção, mas era, olha, tem uma explicação por que isso está acontecendo com ele. E aí o que eu fui fazendo
foi disparar uns gatilhos em mim para coisas que eu esqueço. Por exemplo, eu tenho que trazer alguma coisa para você e eu vou vir aqui hoje. Enquanto eu tô lembrando daquilo, eu pego e deixo na porta. Porque eu sei que eu vou passar pela porta e eu vou levar. Eu vou fazer alguma coisa, eu anoto o bilhetinho, eu vou deixando uns Muito gatilhos legal. de memória pra mim. Você aprendeu sozinho? Fui me virando. Coisa também do tipo, esse é difícil, mas isso rola muito. Sei lá, eu vou regar a planta. Pego um copo, encho d'água, aí na hora que eu vou regar a planta, eu falo, putz, mas tá com poeira isso aqui, eu deixo o copo aqui, eu vou passar o pano. Aí quando eu vou devolver o pano, eu falo, peraí, deixa eu fazer isso aqui. Quando eu vejo, eu fiz 6 coisas pela metade e eu vou terminando elas depois, sabe? Essas estratégias, né? Essas estratégias em terapia cognitivo-comportamental, que é a linha que eu atuo, tem muito essa coisa da gente desenhar, né? Sim. Desenhar uma coisa visual, né? Então, você tem que fazer um trabalho muito longo, dividir ali as tarefas, eu vou fazer isso, né? Isso, porque quando a pessoa que tem TDAH pensa numa coisa muito longa, assim, ela pode se perder nessa E é pra vida gestão. toda, né, também. Sim, e você vai descobrindo gatilhos de várias coisas. Por exemplo, eu adoro ler, mas eu me perco às vezes na leitura e eu fico... Por exemplo, esse detalhe que você falou do longo. Eu não curto ler livro que os capítulos são enormes. Porque eu fico nessa questão uma folha. A questão das pequenas recompensas. Eu quero terminar esse capítulo, aí eu vou de capítulo. E uma coisa que eu aprendi a fazer é pegar o marcador e traçar uma meta ali pra mim. Eu boto ele aqui nessa página. Eu vou ler 3 páginas, eu boto ali. Aí eu vou lendo. Quando eu chego naquilo ali, o meu cérebro fala, ganhou. Aí eu pego e boto para as outras 3. Eu vou quebrando as coisas para poder... E tem uma questão também que eu fui pesquisar depois dos 20 e poucos anos. Eu fui, de fato, querer entender o que acontece comigo e dar solução para umas coisas que eu não sabia que era o déficit de atenção. Por exemplo, o hiperfoco. Eu sabia que eu tinha aquilo, mas eu não sabia que era uma decorrência do déficit de atenção. A questão da hiperatividade também. Eu mexi em muita coisa. Para mim hiperativo para mim era sair pulando de um lado para o outro. E eu tenho um lance de querer encostar em muita coisa. Eu tenho um lance de textura. É um pavor para mim ir para museu e não encostar nas coisas. Eu fico desesperado para encostar. E aí você vai entendendo da onde vem e você fala, tá, deixa eu lidar com isso. É como você lida com as questões que você tem e tudo faz um pouco mais de sentido. Sim. Porque você vê que tem explicação, sabe? Conhecer, né? O conhecimento é tudo. Liberta. Eu tava conversando com uma médica um dia desse, e ela tem um filho de 6 anos. E aí tava olhando assim, sei lá, de novo. Fulano fez merda aí, ó. Cagando a escola toda. Aí já vem uma mensagem da diretora, que agora tem tudo no celular. Na minha época era na agenda, agora elas vêm ao vivo pelo telefone. Enfim. A agenda dava tempo de, esqueci de mostrar. E ela vê lá que tinha tomado uma advertência, acho que ele tem uns 6, 7 anos. Aí estão dizendo que ele tá com TDAH. Aí, sabe, porque isso aí agora, tudo que é médico tá dando esse excesso de diagnóstico. Você sente que tem isso? Que rola um excesso de diagnóstico hoje em dia? Olha, falando em prevalência, assim, né? Prevalência é um termo bonito para dizer a frequência, né? Seria, assim, 1 em cada 10 crianças. Igual aquela outra palavra que eu já esqueci. 1 em cada 10 crianças, ou até alguns dizem que 2 em cada 10 crianças vão ter TDAH. Então, assim, é alto, né? Sim, bem alto. Uma turma de 10, né? Você ter uma criança ali, e é muito comum, principalmente os meninos... Cara, eu ia falar isso. O Vitor não teve isso, mas os meninos, eles manifestarem isso como uma coisa impulsiva. A hiperatividade e a impulsividade. O controle inibitório, para falar outra palavra bonita, ele não é tão eficaz assim. Então, ele vai lá e faz a coisa sem pensar. Deve ter a ver com testosterona, não? Será? Pode ser. Mas e como vai... de cada um, né? Eu nunca fui, principalmente depois de adulto, eu não fui muito impulsivo, sabe? Mas eu conheço pessoas que têm TDAH e são. Variação. E eu, como tenho, eu consigo às vezes identificar... identificar em pessoas, por exemplo, crianças ou então amigos. Eu tenho amigos que eu falo, cara, você nunca fez isso, mas eu tenho certeza que você tem... Você vai mapeando umas coisas e você fala assim, cara, não é possível, vai atrás disso, sabe? Tem um amiguinho do meu filho que na quarentena, imagina, eu também não sei exatamente o diagnóstico, mas claro que a gente tá ali observando a gente dá uma tudo, né? A gente dá uma chutada.
E ele foi no Mercado Livre e comprou um labrador no Mercado Livre. Foi lá, comprou. Peraí, vende labrador? Parece que ele comprou. Espero que não venha numa caixa. Aí os amigos ficaram sabendo lá do prédio. Jesus, e aí foi aquela coisa, vai chegar o labrador, vai chegar. Mas o Mercado Livre liga, né? Acho que uma coisa, um presente desse, eles ligam antes, né? E aí o pessoal, os amigos já ligaram para a casa dele, né? E falaram para o pai, né? É o labrador, chegou o labrador, o pai descobriu, deu uma bronca nele. Não, eram os amigos falando, foi até bom, porque deu tempo de cancelar lá a coisa. Mas assim, é a impulsividade, né? É uma coisa assim. E é interessante, porque para não se confundir com uma ação... falta de noção. Exatamente. Sim, porque é justamente isso. São características que todo ser humano vai ter. Todo ser humano é esquecido, tem um pouco mais, um pouco menos. O ser humano é desatento por uns assuntos. Quando você fala as características básicas ali, todo mundo se enquadra em algum lugar. Só que você fala, cara, é um pouco além disso. E às vezes você enxerga, você vê, sabe? Por exemplo, meu afilhado, ele estava indo mal na escola, ele estava com desinteresse no colégio, e eu falava, cara, mãe, acho que é só uma dificuldadezinha de aprendizado. Aí foram atrás, não sei o que, fizeram o exame, e não era a questão. E hoje ele tá super focado, tá super... Às vezes não, porque tem um álibi também. E tem uma outra questão que me ajudou muito, que foi levar a minha hiperatividade para um lado criativo. E acontece muito, né? Muito legal. Isso nunca nem sempre, foi... Nem sempre. Eu vejo muita criatividade. Eu estava pesquisando sobre o tema e eu vi que muitos do quem tem TDAH tem muita criatividade, usa isso como uma ferramenta. Muito. Eu agradeço demais a minha família por nunca ter podado isso em mim, sabe? Eu era aquela criança que você olhava e falava, cara, o que o Vitor tá fazendo ali? Você já quer a criança tá fazendo uma coisa diferente, você já quer dar um esporro, já quer tirar a mão dali. E não, meus pais alimentavam isso de alguma forma para eu poder criar e fazer minhas coisas. Então, eu sempre estava olhando uma forma alternativa de fazer tudo. E hoje eu trago isso pro meu trabalho. Nunca fechei nada na minha cabeça. Para mim era o que acontecia, eu me deixava tanto de brincadeira, de coisas. Eu não era essa criança, sabe? Eu não gostava de futebol, eu sei lá, a educação física do meu colégio, eu estava brincando de trancinha com as meninas. Eu ia de calça para não poder fazer a educação física. E isso não ia para esse lugar do hiperatividade, ia para um lugar do... você tá fazendo é diferente, é diferente. Entendi. E num lugar, eu gosto muito desse termo, porque falar tudo pra mim era, o Vitor é diferente. Eu ia fazer mas o Vitor faz diferente, né? Tudo era diferente. Hoje em dia, eu abraço esse termo de uma forma que eu tenho um orgulho absurdo de ser diferente, sabe? Isso é saúde mental, né? E eu acho que seus pais, eles deram esse suporte ali pra você, né? Sim, eles me botaram no teatro muito cedo, me botaram... Era tudo uma... ele é hiperativo, bota num esporte. Aí eu fui fazer natação. E aí... sei lá, deu 2 semanas de natação, o professor chamou a minha avó e falou assim, vó, a gente vai precisar tirar o Vitor da turma. Aí ele, por quê? Tava todo mundo nadando e eu boiando. Fui fazer basquete, aí o professor chamou a minha mãe e falou, a gente vai ter que tirar o Vitor do time porque ele tá atrapalhando o pessoal. E tava eu, correndo de um lado pro outro, assim, sabe? Eu não me encaixava em lugar nenhum. Quando me colocaram no teatro, acho que foi a pedagoga que falou, bota o Vitor no teatro pra ele soltar um pouco mais, que eu era muito quietinho. Cara, o negócio tem um problema, vai virou de uma chave que mudou a minha vida.